E esta noite, no Alerta Portugal, são nossos convidados a psicóloga Carolina Freitas Nunes e também o advogado Manuel Nobre Correia. Obrigada a ambos por se juntarem a nós. Obrigado. Doutor, começo por si, porque estamos aqui perante um jovem de 24 anos, que é o presumível autor destes dois homicídios, sendo que pelo meio a PJ identifica também outros 3 assaltos com o mesmo recurso a uma arma branca. Este jovem não se deu sequer ao trabalho, ao que tudo indica, segundo esta investigação preliminar, de se desfazer da arma do crime e nem sequer dos bens desta última vítima. Esta mulher, a mala desta mulher foi encontrada em casa. Isto fortalece aqui a investigação da Polícia Judiciária? Com certeza que sim. Aquilo que acontece é que, basicamente, digamos, num infrator mais experiente, evidentemente que não teria uma acumulação de indícios tão forte como existe neste caso. Neste caso, vai ser muito difícil negar a ligação ao facto ilícito, não estou a dizer que seja a sua autoria, mas ao facto ilícito em si, visto que os elementos recolhidos indicam claramente uma participação nos factos, ou na posição de autor, ter sido ele a praticá-los, ou pelo menos como auxiliar desses mesmos, portanto no regime de cumplicidade. Agora, que me parece que é muito difícil para uma defesa qualquer que seja a estratégia que os meus colegas que irão assegurar a defesa irão seguir, é extremamente difícil negar a sua ligação à prática do facto ilícito, do furto e do homicídio. E, por outro lado, o facto de ter sido praticado com o uso de arma que exige uma intencionalidade nos golpes que são desferidos, implica que este homicídio terá um dolo na sua forma mais intensa, no dolo direto. Ele quis aquele resultado. O autor, portanto, este jovem de 24 anos, que é supostamente o autor dos factos, quis obter aquele resultado que até é porque, a morte. doutor, permita-me a interrupção, mas estamos a falar de assaltos que não renderam assim tanto. Esta mulher era uma idosa, seguia com a sua mala pessoal, não teria ali grandes posses, e este jovem que na madrugada do dia 26 foi assassinado, nem sequer perdeu a carteira nem o telemóvel, foi encontrado com os seus bens pessoais. Pronto, existe uma certa cultura de violência dentro de alguma juventude com algum nível de marginalidade, em que a violência é mais em si o objetivo e não o meio para atingir o fim, que neste caso é o furto ou o roubo de objetos com algum valor. E é uma maneira de até, isso será muito mais para a doutora Carolina explicar do que eu sou um mero advogado que não sei interpretar, digamos, a configuração mental destas pessoas, mas existe de facto uma ligação muito maior a um determinado estilo de postura agressiva, violenta, etc., que pode ter como acessório o furto ou a mero resultado da violência. Vamos também olhar aqui para outro detalhe deste caso. Apesar do socorro imediato, a idosa que tinha sido esfaqueada não resistiu aos ferimentos e acabou mesmo por morrer quando estava já na ambulância. Doutor Nobre Correia, estamos a olhar para um ataque que aconteceu. Esta vítima morreu com 5 facadas na zona do peito, portanto há uma intencionalidade de causar aqui um sério dano para levar apenas uma mala, e depois também o abandono da vítima, que já foi algo que aconteceu na primeira vítima, pelo menos como presume esta investigação da Polícia Judiciária. Isto também constitui aqui um agravamento para quer uma possível acusação, como também uma possível pena para esta pessoa. Não, o enquadramento jurídico, digamos, o tipo de ilícito em que se enquadra esta conduta específica, e estamos a falar em abstrato porque nós não sabemos aquilo que se vai provar ou não provar, apenas temos a notícia daquilo que é dito pela polícia. Partindo do pressuposto que são próximos da realidade as descrições que estão feitas, a imputação de factos que é feita, então claramente existe aqui um homicídio na sua forma qualificada, não só pela violência do ataque, ou seja, o número de facadas desferido, são 5 golpes que são desferidos e não apenas um que fortuitamente irá conduzir ao resultado de morte, ou dano de morte, são 5. O que torna, e não são facadas aleatórias, doutor, não são facadas que resultam, por exemplo, de uma tentativa de fuga, a vítima podia estar a agarrar este homem, não é esse o caso, são 5 facadas direcionadas para a zona do peito. Repare bem uma coisa, tratando-se de uma pessoa de 24 anos com uma idosa da sua idade, evidentemente que não era preciso, bastava uma mera agressão, um soco, um encosto ou qualquer coisa para se libertar. Portanto, não se pode pôr sequer essa hipótese. A hipótese é que existe aqui a tal intencionalidade que foi referida, o tal dolo necessário, o dolo direto, ou seja, a pessoa ao desferir 5 golpes não só previa que era possível que tivesse como resultado o dano de morte, como
quis esse resultado, porque se não o quisesse bastava ter desferido um dos golpes. Portanto, é como eu lhe digo, isto é muito indiciador do tipo de caráter e de conduta caracterizadora, digamos, deste tipo de personalidade que nós vamos encontrar provavelmente subjacente a esta pessoa que fez, digamos, praticou estes atos. Como a doutora Carolina poderá dizer, muito provavelmente este nível de violência indicia um determinado tipo de personalidade criminosa. Neste tipo de criminalidade, as primeiras vítimas costumam, por tendência, ser os familiares, sobretudo pais idosos, etc. Nós verificamos muito isso dentro do enquadramento do contexto de uma boa parte deste tipo de criminalidade, pequena criminalidade de violência, neste caso já não é pequena, porque redunda em morte, mas naquela pequena criminalidade ligada ao consumo de drogas, à toxicodependência, as primeiras pessoas a serem vitimizadas pelos comportamentos, quer como vítimas propriamente ditas de furtos, etc., ou de pequena violência, são as pessoas que familiarmente se relacionam. Este crime, repare bem uma coisa, eu não sei se a doutora Carolina concordará comigo, a mim parece-me que é um crime de oportunidade. Aquelas pessoas, as vítimas, não foram vítimas intencionais do coisa. Estavam no sítio errado à hora errada e ele agarrou, neste caso, aquelas pessoas. Porquê? Porque se enquadravam dentro de um determinado perfil, portanto, não vão oferecer muita resistência e, por outro lado, tinham uma oportunidade de se encontrarem num sítio ajustado, digamos, à prática, para poder passar o ato relativamente despercebido e não serem socorridos. Tanto quanto eu sei, tanto a senhora idosa como o jovem que foram assassinados, objeto dos homicídios, estariam exatamente dentro destas circunstâncias, embora um deles estivesse acompanhado, como foi referido na vossa peça. Agora, esta personalidade... este tipo de personalidade com um pendor para a violência, eu não sei como é que se classificaria isto em termos psicológicos, mas é um sociopata, penso